Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 tipos de profissionais que existem e o que eles têm em comum. Eu já conversei com várias pessoas e sempre as pessoas se identificam com pelo menos um desses 3 tipos que eu vou apresentar. Mas não é uma regra fechada, você pode fazer parte de mais de um grupo ao mesmo tempo ou até não fazer parte de nenhum desses grupos, mas nunca aconteceu isso. Sempre a pessoa se identifica com um desses 3. E à medida que você for se identificando com algum desses 3 grupos, escreve aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre isso. E compartilhe esse vídeo com seus colegas para que eles também possam se identificar com um desses 3 grupos de profissionais que eu vou apresentar aqui. O primeiro tipo de profissional é o profissional comum. Esse tipo todo mundo conhece, é aquela pessoa que faz o caminho normal, tradicional das coisas. A pessoa estuda, busca um certificado, procura um emprego, é contratada e sabe exatamente o que precisa fazer naquele emprego para conseguir ter o seu salário no final do mês. Esse é o profissional comum e não tem problema nenhum em ser um profissional comum. Várias pessoas se adaptam muito bem a esse tipo de trabalho, que são exemplos de médicos, juízes, são profissionais comuns que traçaram um caminho onde eles sabiam exatamente o que precisavam fazer, que era estudar, passar em algum tipo de concurso, ser contratado e exercer a sua função de juiz. E ganham salários fantásticos comparados com a média salarial do Brasil. E o profissional comum é aquela pessoa que justamente termina o colégio, faz algum tipo de curso técnico, uma faculdade, uma especialização e começa a trabalhar contratado em outra empresa. É o famoso CLT, né? Que é a carteira de trabalho assinada, tem o seu horáriozinho ali de segunda a sexta, normalmente, trabalha 8 a 9 horas por dia e está muito bem com isso. Os concurseiros também são um tipo de profissional comum, tá? Eles sabem exatamente o que precisam fazer, que é estudar, passar no concurso para então ser contratado e exercer aquela mesma função durante vários e vários anos. Esse é o tipo de profissional que todo mundo cresce conhecendo esse tipo de trabalho, o trabalhador comum. E, como eu falei, não tem problema nenhum. Várias pessoas se adaptam a esse tipo de trabalho e se sentem muito bem com isso. O outro tipo de profissional que eu vou apresentar para vocês é o profissional ousado. O ousado é muito conhecido também como empreendedor. Por que ele é ousado? Porque ele sabe fazer alguma coisa muito bem, podendo ter ou não uma especialização nessa área, uma formação acadêmica, enfim. O profissional ousado, ele pega o conhecimento que ele tem e transforma isso num trabalho. Ele vai ganhar dinheiro de alguma forma, realizando um trabalho, um produto, um serviço, de acordo com o que ele sabe fazer. Esse profissional ousado, ele não espera que outras pessoas, empresas, contratem ele, assinem a sua carteira de trabalho para ter aquela renda no final do mês, não. O profissional ousado, ele cria as próprias oportunidades dele. Por isso que eles também são muito conhecidos como empreendedores. Uma principal diferença entre o ousado e o comum é que o ousado, ele é dono do seu próprio negócio. Ou seja, ele sabe que todos os resultados que ele vai ter dependem exclusivamente do esforço dele mesmo. E como eu falei no início desse vídeo, a pessoa pode fazer parte de mais de um grupo ao mesmo tempo. Uma pessoa, ela pode ser comum, um trabalhador comum, durante o dia, segunda a sexta, tem a sua atividade normal, de carteira assinada, sem problema nenhum. E muitas vezes a pessoa tem alguma coisa própria, tem um negócio próprio que ela trabalha ou à noite ou nos finais de semana, e nesse caso ele se torna um ousado. Então essa pessoa, ao mesmo tempo, ela trabalha de carteira assinada e ela tem um negócio próprio, onde ela tem aquela incerteza do empreendedor. Enquanto no trabalho comum, ele sabe exatamente qual vai ser o salário dele no final do mês, salvo algumas exceções, né, que a pessoa trabalha com comissão, com participação nos lucros, mas assim, não deixa de ser um funcionário comum por causa disso. Mas o ousado, ele sempre tem aquela incerteza. Alguns meses ele pode ganhar mais, outros meses pode ganhar menos, e vai depender muito do trabalho dele, principalmente, independente de qualquer outra coisa. E não é só a pessoa que tem 2 trabalhos, 2 empregos.
ou que é dono de um próprio negócio, que pode ser considerada um ousado. A pessoa também pode ser um ousado dentro do seu trabalho comum. Como assim? A pessoa ela tem uma função que todo dia ela precisa fazer aquilo da mesma forma sempre. Ela pode ser ousada ao tentar inovar, fazer o que ela já precisa fazer normalmente na sua atividade de trabalho, só que usando um conhecimento que ela tem para fazer aquilo de uma forma diferenciada. Isso é muito bom, tá? Ela pode ser ousada dentro do seu trabalho comum e isso pode gerar resultados melhores para elas. Isso pode chamar a atenção do seu líder, isso pode levar a pessoa a ser promovida, mas eu vou chegar nesse assunto daqui a pouco. Deixa eu apresentar logo o terceiro tipo de profissional para vocês. O terceiro tipo de profissional que existe é o profissional preguiçoso. Esse profissional, eu chamo essa pessoa de profissional preguiçoso por quê? Porque o preguiçoso é a pessoa que ela sabe fazer alguma coisa e às vezes sabe fazer muito bem, tá? Tem casos de preguiçosos que são muito melhores do que profissionais comuns ou que profissionais ousados, mas o que torna essa pessoa um preguiçoso é que ele tem um conhecimento, mas ele não produz nenhum tipo de trabalho a partir desse conhecimento. Ele não busca empregos comuns, ou ele já buscou em algum momento, mas como o mercado de trabalho é difícil, a gente sabe. Colocou vários currículos, foi atrás de vagas, não conseguiu e desistiu. Essa pessoa que desiste, ela é preguiçosa. Ou então a pessoa tem o conhecimento de alguma área, um conhecimento bom mesmo, não precisa nem ser formado, como eu falei, para ser um ousado. Mas ele não tem aquela coragem, porque sabe que vai dar muito trabalho abrir um negócio. Então esse preguiçoso, ele pode até ser uma pessoa que estuda muito. Existem pessoas que aprendem com muita facilidade, estão sempre buscando informações, sempre aprendendo cada vez mais, só que ele não executa. E esse fato de não executar faz com que ele continue desempregado. Ele não gera uma renda a partir do conhecimento que ele tem e isso torna essa pessoa um preguiçoso. E o que é que esses três tipos de profissionais diferentes têm em comum? A coisa mais comum entre esses três tipos de profissionais é que todos eles, se quiserem sair de uma situação em que estão atualmente para chegar a algum lugar, para chegar num determinado objetivo, eles precisam trabalhar e entender o que significa qualidade para eles. No caso do profissional comum, ele precisa entender onde ele está hoje, qual a posição dele e o que significa realizar o trabalho dele com qualidade. E se ele quiser dar um passo além para de alguma forma ser promovido, aumentar o seu salário ou até mudar de uma empresa para outra, ser reconhecido de uma forma diferente, enfim, se ele quiser melhorar, o profissional comum precisa entender o que é e como ele pode realizar a sua atividade com qualidade. E a partir disso ele vai conseguir melhorar a sua atividade para então melhorar os seus resultados e sair da sua situação atual para uma situação melhor. Exatamente a mesma coisa acontece com o profissional ousado. O profissional ousado precisa entender o que é qualidade para os clientes dele, como ele pode realizar a atividade dele, seja a criação de um produto ou de algum serviço. Ele tem que entender como a qualidade pode afetar o trabalho dele e a partir daí ele deve trabalhar para melhorar a qualidade do seu trabalho. E dessa forma ele vai conseguir sair de uma situação em que ele está hoje para uma situação melhor, tendo melhores resultados com o seu trabalho. E o profissional preguiçoso, não dá para falar que ele precisa melhorar a qualidade da sua atividade atual. Por quê? A atividade atual dele é inexistente. Então, preguiçoso, para sair de uma situação em que ele está hoje, para chegar
a uma posição melhor, que seria gerar renda, gerar dinheiro a partir do conhecimento que ele já tem de alguma área. Ele precisa entender onde ele quer chegar. Se hoje ele não tem um emprego, o que está impedindo ele de conseguir esse emprego? Se é um emprego comum, eu coloco currículo, mas as empresas não me chamam. Por que as empresas não estão te chamando? É porque networking é o que faz a diferença. Então vá atrás de networking. Aprenda formas de ter um network forte que possa te realocar no mercado de trabalho. Ou então, eu não quero ser um trabalhador comum, eu quero abrir uma empresa. Vá lá e abra uma empresa. Busque o que você quer melhorar. Faça o possível para você chegar onde você gostaria de estar. Não, mas dá muita preguiça, eu não quero fazer isso. Bom, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, por isso que você é um profissional preguiçoso. Então, você deve agir para entender onde você quer chegar e melhorar a qualidade ao longo desse processo. Entenda o que vai fazer você chegar no lugar que você quer chegar e trabalhe em cima disso. Então, esses são os 3 tipos de profissionais que existem e todas as pessoas, sem exceção, todo mundo que eu já conversei sobre esse assunto, conseguiu se encaixar em um desses 3 tipos de profissionais. E todas concordam também que o que existe em comum entre esses 3 tipos de profissionais é que se eles quiserem dar um passo à frente, quiserem melhorar o seu estado de vida atual, eles precisam trabalhar em cima da qualidade. O que é qualidade para a sua atividade e como a qualidade vai afetar, vai ajudar essa pessoa a chegar numa posição onde ela consiga alcançar melhores resultados. Não esquece de comentar aqui embaixo qual dos 3 tipos de profissionais se encaixa melhor com o seu perfil e compartilhe esse vídeo com todos os seus colegas para que eles também possam entender um pouco mais sobre cada um dos 3 tipos de profissionais e possam saber em qual dos 3 tipos de profissionais eles se encaixam.